Na nossa imersão teológica de hoje, nós vamos dar continuidade à reflexão sobre a epístola ou a carta de Tiago. Hoje, meditaremos em Tiago capítulo 5, dos versículos 1 a 11. Tiago capítulo 5, dos versículos 1 a 11. Como mencionamos sempre, estamos usando a tradução A Mensagem, a Bíblia em linguagem contemporânea. A intenção é exatamente que você e eu tenhamos uma clareza maior do texto que já conhecemos nas nossas versões convencionais. Então nós vamos ler agora, nesse capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Uma palavra final para vocês, ricos arrogantes. Comecem a chorar. Preparem baldes para as lágrimas que irão derramar quando a calamidade chegar. O dinheiro de vocês é pura corrupção, e suas roupas de marca cheiram a podridão. O luxo de vocês é um câncer que corrói por dentro. Vocês pensam que estão ajuntando riquezas, mas o que estão acumulando é juízo divino. Todos os trabalhadores que vocês exploram e enganam estão clamando por justiça. As queixas dos que vocês prejudicaram e manipularam ressoam nos ouvidos do Senhor, o vingador. Vocês saqueiam a terra e se sentem bem com isso. Mas, no fim de tudo, morrerão como todo mundo, apenas muito mais gordos. De fato, tudo que vocês fazem é condenar e matar gente boa e indefesa que não oferece resistência. Enquanto isso, amigos, esperem a vinda do Senhor. Sejam pacientes. Os fazendeiros vivem assim, sempre esperando o tempo da colheita com paciência, deixando que a chuva faça seu trabalho lento. Tenham a mesma atitude sem fraquejar. O Senhor pode chegar a qualquer momento. Irmãos, não reclamem uns dos outros. Vocês sabem que uma queixa muito maior poderia ser feita contra vocês. O juiz está às portas. Tomem os antigos profetas como mentores. Eles puseram tudo de lado, enfrentaram tudo e nunca desistiram, sempre honrando a Deus. Quem permanece firme não perderá sua recompensa. Vocês, por certo, já ouviram falar da paciência de Jó e sabem que Deus o recompensou no final. Lembrem-se, Deus se importa conosco em tudo, até mesmo nos detalhes. Que leitura maravilhosa e abençoadora, numa linguagem que nos deixa até admirados com a clareza desse texto. Como sempre menciono, parece que Tiago está escrevendo para nós, para o século XXI. Mas essa carta foi escrita um pouquinho antes do ano 50 da nossa era, por volta do ano 49 da nossa era, da era cristã. Mas a mensagem de Tiago, ela é atual, ainda mais quando lemos numa tradução mais explicada como essa. E nós vamos meditar neste trecho da Bíblia, da carta de Tiago, e o nosso tema hoje é exatamente orar em meio aos problemas. Orar em meio aos problemas. Nós temos aí neste capítulo 5, pelo menos 3 divisões didáticas. O dinheiro fala mais alto, o poder da paciência e a oração poderosa, que é o finalzinho do livro e do capítulo. Características do cristão maduro. É esse o olhar que estamos fazendo sobre essa epístola de Tiago. As características do cristão maduro. Já vimos que ele é paciente em meias tribulações, no capítulo 1 do livro. Vimos que o cristão maduro pratica a verdade, controla a sua língua, ele é pacificador e não agitador de contendas. E no capítulo 5, Tiago trata da 5ª característica do cristão maduro. Ele ora em meio aos problemas. O cristão maduro ora em meio aos problemas. Então nós temos que o cristão maduro, ele, ainda que passe por tribulações, mas ele atravessa as lutas confiando no Senhor. E esse é um dos temas encontrados no capítulo 5.
Tiago trata de pessoas pobres que estavam tendo seus salários prejudicados pelos ricos, pelos patrões. Ele trata também nesse capítulo de pessoas fisicamente aflitas, ele vai tratar sobre isso lá na terceira parte, e também de pessoas espiritualmente apóstatas. E um outro tema de destaque que Tiago introduz é a oração. O capítulo 5, ele vai falar sobre a oração do justo, que pode muito em seus efeitos. É um texto que nós conhecemos muito bem, né? Então veja que o Tiago, quando ele trata no capítulo 4 sobre o cristão que não semeia contendas, que não alimenta discórdias, mas ele é um pacificador, e o capítulo 5, ele volta a sua atenção contra os ricos opressores, contra as pessoas que se aproveitavam do pobre, do empregado, para enriquecerem às suas custas. Veja como esta mensagem é atual, porque esse problema do primeiro milênio, ou melhor ainda, do primeiro século da era cristã, é um problema recorrente até os dias de hoje, em que pessoas mais humildes são muitas vezes exploradas por pessoas de mais condição. Não é que deva haver um antagonismo entre as classes, mas deve haver, sim, um sentimento de humanidade e de justiça, seja do rico, seja do pobre. Tem que haver exatamente esse sentimento e esse desejo de fazer justiça. Certamente os judeus a quem Tiago se dirige, eles tinham essa conduta. Veja que Tiago escreve uma carta para cristãos, mas aqui a gente percebe também que ele está se dirigindo para pessoas que têm, pelo perfil, são pessoas ímpias, pessoas que não levam a palavra de Deus a sério. É provável que seus destinatários também fossem a aristocracia religiosa judaica, os sacerdotes de sua época, os chefes de sacerdotes, os saduceus, que eram classes muito ricas. E estas classes sociais estavam acima das pessoas, inclusive foi contra estas classes que Jesus dirigiu muito dos seus sermões. Chamava-os de hipócritas, chamava-os de condutores cegos, porque eles se aproveitavam do pobre, do órfão e da viúva. E Tiago, diga-se de passagem, que é irmão de Jesus, meu irmão de Jesus, mas é que ele não se apresenta como tal, mas se apresenta como servo de Jesus, ele dirige a sua denúncia para esta classe que oprimia o pobre. E é interessante porque esta mensagem de Tiago, ela se parece também com aquelas denúncias que os profetas do Antigo Testamento faziam. Isaías, Ezequiel, Jeremias, Oséias, Amós, contra aqueles que oprimiam o pobre. E é importante destacarmos que na lei de Deus sempre houve um cuidado especial em relação ao pobre, ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Isto era uma proteção legal que era praticamente algo inédito na antiguidade, porque o povo de Israel recebeu leis de alto nível em que Deus demonstra e exige do seu povo um tratamento humano para com o estrangeiro, para com a viúva, para com o órfão, para com o pobre. Porque era uma época em que não havia, por exemplo, seguridade social, não haviam leis internacionais de direitos humanos, mas o povo de Israel era instruído quanto a isso. Vejamos novamente esse texto, Tiago capítulo 5, versículos 1 a 3. Uma palavra final para vocês, ricos e arrogantes. Comecem a chorar. Preparem baldes para as lágrimas que irão derramar quando a calamidade chegar. O dinheiro de vocês é pura corrupção e suas roupas de marca cheiram a podridão. O luxo de vocês é um câncer que corrói por dentro. Vocês pensam que estão ajuntando riquezas, mas o que estão acumulando é juízo divino. E tem como ser mais claro o texto? Claríssimo, claríssimo. E fala com a nossa geração. Porque Tiago está
está denunciando aí e anunciando juízo sobre aqueles que se aproveitam dos menos afortunados. Não é que Tiago esteja condenando a riqueza. Não é que ele esteja incentivando a pobreza ou o comodismo. Mas ele está anunciando que o opressor será cobrado pelo justo juiz. A Bíblia não desestimula a busca de riqueza, a busca de melhores condições, de forma alguma. Nós temos na Bíblia homens como Abraão, que era rico, muito rico, Isaac, que herdou a riqueza do pai e acrescentou mais riqueza ainda. Nós temos Jó, que era um homem muito rico, mas que são homens que não deixaram que a riqueza os afastasse de Deus. Pelo contrário, a riqueza deles era instrumento para abençoar outras pessoas. É só você ler a história de Abraão, de Isaac, de Jó e tantos outros que poderíamos citar aqui, né? Então, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento há vedação à riqueza. Mas veja bem, o que Tiago está a condenar é o egoísmo e a altivez que dominam os ricos. E ele então exorta esses ricos opressores a chorar e lamentar, porque a cobrança final virá. Olha só essa linguagem. Preparem baldes para as lágrimas que irão derramar quando a calamidade chegar. E aproximadamente 20 anos depois desta carta ter sido escrita, aí a história vai registrar, no ano 70, que o general Tito ele vai invadir Jerusalém. Na verdade, o território já pertencia, já era dominado por Roma, mas eles vão invadir Jerusalém e vão tocar o horror da cidade. Vão destruir Jerusalém. E todas aquelas riquezas que foram acumuladas injustamente, de nada serviram. Foram, como dizemos, foram para o ralo. Então, Tiago está admoestando e anunciando que a cobrança viria por esta opressão aos pobres. Nós podemos ver também que o apóstolo Tiago apresenta sérias acusações contra aquela classe de ricos opressores. Ele indica pelo menos duas formas negativas que eles utilizavam para obter riquezas. Primeiro, a retenção de salário dos trabalhadores e, em segundo lugar, o controle de causas nos tribunais. Veja que eles retinham o salário do trabalhador e também ganhavam causa nos tribunais por terem mais condições. Veja o que o texto a seguir diz. Todos os trabalhadores que vocês exploram e enganam estão clamando por justiça. As queixas dos que vocês prejudicaram e manipularam ressoam nos ouvidos do Senhor, o vingador. Vocês saqueiam a terra e se sentem bem com isso, mas no fim de tudo morrerão como todo mundo, apenas muito mais gordos. De fato, tudo que vocês fazem é condenar e matar gente boa e indefesa que não oferece resistência. E um parêntese para esse termo que aparece muito nos textos do Antigo Testamento também, sobre engordar, né? Até alguns séculos atrás, idade medieval, por exemplo, a gordura, uma pessoa ser gorda, não era tida como hoje nós temos, né? Finda sendo um termo pejorativo, dependendo da circunstância. Mas por muitos séculos, ao longo da história, ser gordo significava, ou a gordura, significava abastança, significava fartura. E aí Tiago está condenando porque eles estavam apenas engordando suas riquezas à custa da miséria dos pobres. E é interessante porque nesse período, diferentemente de hoje, não havia direitos trabalhistas, não havia proteção legal para o trabalhador, para o empregado. Veja bem, diferentemente de hoje, nos tempos bíblicos, os trabalhadores eram contratados diariamente para trabalharem como diaristas. Eles recebiam seus salários por dia e não possuíam qualquer contrato de emprego. Não se falava à época em estabilidade de emprego. Então veja, quando uma pessoa tinha um roçado, vamos dizer assim, para ceifar,
ele contratava os trabalhadores para aquele dia e, ao final do dia, pagava-se o salário do trabalhador. Diferentemente de hoje, o trabalhador trabalha o mês todo e recebe ou por semana, ou por quinzena, ou mensalmente, né? Mas nesse período aqui era diária mesmo. Jacó, por exemplo, teve seu salário mudado, modificado pelo seu tio e sogro Labão, pelo menos por 10 vezes. Quando ele vai acertar as contas com o seu patrão, depois de fugir dele, né, ele vai dizer, olha, o senhor mudou meu salário pelo menos 10 vezes. O que acontecia? Labão modificava o salário de Jacó cada vez que Jacó estava indo bem. Então os patrões faziam isso sempre visando o próprio lucro. Em tempos passados, isso também era bem comum, né? Inclusive no Brasil, nosso estado aqui, os patrões seguravam o salário do empregado, até mesmo o governo fazia isso, retinha ali, e o salário atrasava 5, 10, 15 dias, atrasava meses. Eu lembro, na década de 90, isso era comum, o salário atrasar. E o que acontece? Era um período de alta inflação. Cada dia que aquele salário ficava retido no banco, o empregador ou o próprio governo, ele ganhava com aquilo, porque estava correndo juros. Juros que chegavam a 40%, 30%, 40% ao mês, por exemplo, em cima da moeda corrente, era exatamente o que o trabalhador perdia e o que o empregador ganhava. Então, com isso, os ricos, no nosso contexto também, oprimiam os pobres. Hoje, evidentemente, existe lei, existe responsabilidade, que o salário tem que ser pago até o 5º dia útil. Mas não foi sempre assim, né? Nem mesmo no Brasil. Imagina aí ao longo da história, né? Nós temos um exemplo na Bíblia da parábola dos lavradores, né? Dos trabalhadores da vinha, em que o dono da vinha chamou pessoas para ceifar, para trabalhar. E ele chamou, saiu de madrugada em busca de trabalhadores e encontrou alguns, pelo menos aí 6 horas ou 7 horas da manhã. Depois, às 9 horas, encontrou mais um grupo e ele foi chamando para trabalhar no seu roçado. Meio-dia, depois 3 horas da tarde, depois 5 horas da tarde. E, ao final, ele pagou eles conforme ele bem quis, conforme o que ele tinha acertado. Inclusive, os que vieram primeiro, chegaram para trabalhar mais cedo, reclamaram, né? Mas como é que o senhor está pagando o mesmo valor para ele, que trabalhou apenas 1 hora, e para mim, que trabalhei o dia todo? Só que, naquela parábola, o empregador havia acertado um preço. E então ele diz, olha, eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro, como que dizendo, eu quis ser benevolente com esse que trabalhou menos, mas para você eu paguei o que acertei com você. Então, só para citar aí mais um exemplo, né, de como era a questão do salário, né, nesse período aí na antiguidade, que era por diária. E na Bíblia nós temos recomendação quanto a não reter o salário do trabalhador. Veja, Levítico, capítulo 19, versículo 13, na lei, estava assim, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Tinha que pagar no mesmo dia. Outro texto, não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe darás o seu salário, e o sol se não porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. É muito maravilhoso quando a gente lê a Bíblia e a gente percebe o quanto ela conversa consigo mesma. Esse texto do Deuteronômio, nós vamos ter ele conversando com Tiago, onde lemos. Tiago está dizendo que os pobres oprimidos estavam clamando a Deus contra a opressão e contra os opressores. E Moisés havia escrevido em Deuteronômio que se a pessoa, se o empregador retivesse o salário do pobre, do seu empregado, ou deixasse para pagar no outro dia, quando poderia pagar no mesmo dia, conforme acertado, aquela pessoa pobre iria clamar ao Senhor. E Deus entraria em ação. Que maravilha. Deus se preocupando com a pessoa mais
pobre. Esse é o nosso Deus. Deuteronômio, o mesmo texto, nessa tradução da mensagem, olha que interessante. Não se aproveite do trabalhador pobre e necessitado, seja um irmão israelita, seja um estrangeiro que viva na sua cidade. Olha o cuidado com o estrangeiro. Paguem ao final de cada dia de trabalho, porque ele depende do salário de cada dia para viver e precisa do dinheiro no ato. Se você retiver o pagamento dele, ele reclamará ao Eterno e você terá um pecado na sua ficha. Olha aí, fica a advertência para mim e para você. Quando contratarmos um serviço, pagar conforme contratado e pagar em dia. Se você contratou alguém para fazer um trabalho na sua casa e foi feito naquele dia o trabalho, por que deixar para o outro dia, se você pode pagar no mesmo dia? Esse texto eu lembro dele desde quando eu era adolescente, jovem, as primeiras leituras da Bíblia. E eu achava interessante, e acho até hoje, porque Deus se preocupa exatamente com a justiça. Ele é um Deus de justiça, né? Então, se você combinou de pagar naquele dia, puxa, às vezes a pessoa trabalhou e ela contava com aquele dinheiro para aquele dia. Para você talvez não faça muita diferença, mas para ele faz muita diferença. Certamente ele planejou de comprar o alimento para a sua família. E eu quero contar aqui uma história minha mesmo, de quando eu era adolescente. Tive muitas profissões, vendi picolé, vendi laranja na rua, vendi fruta na rua, vendi refresco naquela forma, né, naquela caixinha de isopor, quando era criança, ainda criança e já adolescente. E eu evoluí de vender picolé para trabalhar numa olaria. Consegui uma vaga para trabalhar numa olaria para fazer tijolos manuais, né? O tijolo de 3 furos, né? Só que era manual. E eu lembro que foi um serviço muito pesado. Eu tinha 14 anos na época, tinha um corpo bem mais frágil, e era um serviço pesado, porque tinha que traçar o barro com soda cáustica, para o barro ficar bem liguento, e depois ir colocando na forma de... Ó, pra você ter uma ideia, cada parcela de tijolos que eu fazia, eram 2 tijolos, uma forminha que era 2 tijolos, e aí eu fazia aquilo. Para chegar a 1 milheiro de tijolos, você imagina aí o tempo, né? E aí eu trabalhei, e cheguei a 1 milheiro de tijolo. Tinha que fazer e depois ia ser colocado para assar. E aí eu só fiquei aquele período mesmo, né? E aí para eu receber o salário desse milheiro de tijolo, eu ia lá naquela olaria falar com o patrão, e ele dizia, rapaz, ainda não vendi o tijolo, passa aqui tal dia. E até que com muita luta, quando eu cheguei um dia, ele tinha. Mas para minha surpresa, ele me pagou só a metade. E aí eu disse, mas não era 1 milheiro? Eu disse, mas como eu preparei o barro para você antes, eu tive que traçar o barro e tal, então é só a metade. E eu tive que me conformar com aquela metade de salário de 1 milheiro de tijolo que eu tinha feito, tijolo manual. E até hoje eu lembro dessa cena, porque foi muito cortante para mim. Foi marcante e cortante, né? Porque eu não pude fazer nada. O que eu ia fazer? Um menino ia reclamar para quem, né? Na década de 90 ainda, início da década de 90. E aí eu fui lesado. Deus é maravilhoso e Deus me deu uma vida de sucesso em muitas áreas, graças a Deus, em todas as áreas praticamente, posso dizer isso, mas essas lembranças ficam. E aí, para aquela pessoa, isso não fez muita diferença. Para mim fez muita falta. Agora imagine você, um pai de família, com crianças, com filhos pequenos, e aí ele precisa do salário daquele dia, e por acaso o empregador resolveu deixar para o outro dia, ou para a próxima semana. A menos que tenha sido combinado assim, você vai estar pecando se assim fizer. Porque o salário, nesse caso aqui, se é diário, tem que ser diário, né? Se é mensal, evidentemente, dentro de cada situação. Próximo texto, Jeremias capítulo 22. Ai de quem constrói palácios, mas ameaça pessoas, que constrói uma bela casa, mas destrói vidas, que explora os trabalhadores e não lhes paga o que é devido, que diz, vou construir uma linda mansão com quartos espaçosos e janelas extravagantes,
vou mandar buscar madeira rara e cara e seguir a última moda em decoração de interiores. Olha aí, Jeremias está indicando o dedo para estas pessoas que assim agiam. O contexto vai nos mostrar que ele está falando a profecia para o rei Joaquim, né? Mas a mensagem ela é um pouco mais ampla e ela atinge aquelas pessoas que crescem em cima dos menores. Prossigamos. Nós temos que ricos que controlam os tribunais, né? Era outra característica desses ricos contra quem Tiago fala. Ao que parece, à época era fácil aos ricos controlar os tribunais. Os trabalhadores pobres, por sua vez, não tinham como pagar advogados caros e, portanto, sempre perdiam suas causas. Era assim que funcionava, mas é assim que funciona hoje também, né? Infelizmente, muitas vezes, a pessoa mais pobre, que não tem como pagar um advogado, não vou nem dizer um bom advogado, um advogado mesmo, ela vai ficar na desvantagem. E o pobre não resistia, ele não tinha como lidar com aquilo, né? E como o justo não se vinga, o que ele podia fazer era clamar ao Senhor por justiça. Veja que seriedade, né? A pessoa, quando ela não pode, que ela clama a Deus por justiça, Deus entra em ação. Nós temos mais um texto que fala sobre o dinheiro, né? O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. O que vem fácil, outra versão, né? O que vem fácil vai embora fácil. Mas, de pouco em pouco, ajunta-se uma fortuna. Nós temos que, Tiago descreve as consequências do uso indevido das riquezas. Elas desaparecerão, vão perecer. Se usadas indevidamente, elas corrompem o caráter e o julgamento pelo seu mau uso é certo. Esse é exatamente o percurso do ajuntamento injusto de riquezas. Falando agora um pouco sobre a paciência, né? Sobre o poder da paciência. Ainda em Tiago, capítulo 5, agora a partir do versículo 7 ao versículo 11. O poder da paciência. Enquanto isso, amigos, esperem a vinda do Senhor. Sejam pacientes. Os fazendeiros vivem assim, sempre esperando o tempo da colheita, com paciência, deixando que a chuva faça seu trabalho lento. Tenham a mesma atitude, sem fraquejar. O Senhor pode chegar a qualquer momento. Irmãos, não reclamem uns dos outros. Vocês sabem que uma queixa muito maior poderia ser feita contra vocês. O juiz está às portas. Tiago agora passa da censura que ele vinha fazendo aos ricos opressores, ele passa a trazer uma palavra agora para os oprimidos, para os justos, aqueles que sofrem a opressão de seus opressores, evidentemente. E ele traz uma palavra de esperança, e inclusive anuncia que o Senhor está às portas. Ele traz ali um trecho escatológico, falando sobre a vinda do Senhor. E essa vinda do Senhor, nós sabemos, em todo o contexto da Bíblia, que ela traz juízo. Juízo sobre aqueles que pecaram contra Deus e não se arrependeram, juízo sobre aqueles que oprimiram as pessoas, juízo sobre aqueles que foram injustos. É o que nós costumamos dizer informalmente, né, sobre a justiça de Deus, como aquele provérbio, né, aquele ditado, né, que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Na verdade, ela não tarda, né? Ela tem a sua hora certa. Para nós pode parecer até que tardou, né? Mas na verdade a justiça divina ela tem o seu momento certo. E então Tiago vai falar, trazer 3 ilustrações para tratar sobre esta paciência. Ele dá o exemplo do agricultor, ele dá o exemplo dos profetas do Antigo Testamento, em especial, e lida assim individualmente com o exemplo de Jó. Então ele fala sobre o agricultor que cultiva a terra, semeia e aguarda pacientemente
pelo fruto. Os profetas do Antigo Testamento, que não tiveram a sua vida por preciosa, como o autor de Hebreus vai tratar, né? E sobre Jó, que perseverou com paciência e, ao final da sua provação, conheceu melhor a Deus. O próprio Jó vai dizer, ao final da sua provação, no capítulo 42, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, ao final da sua provação, Jó está conhecendo melhor a Deus. Jó passa a conhecer Deus mais de perto, por incrível que pareça, através da provação. As provações, as tribulações, elas têm também o condão de nos aproximar mais de Deus e da realidade da vida. O natural é que ao final de cada provação, de cada etapa vencida, estejamos mais fortalecidos e mais confiantes no Senhor. Veja bem, por que o lavrador espera tanto de bom grado? Porque o fruto da terra é precioso e porque a colheita faz a espera valer a pena. Vai valer a pena a espera. Deus envia o sol e as chuvas de sua bondade para regar e sustentar as sementes plantadas, mas devemos ser pacientes e esperar pela colheita. Então veja que o lavrador, o trabalhador, o agricultor, ele tem o tempo certo para tudo. Para semear, primeiro para preparar a terra, ele depende da chuva. Para semear, depende da chuva e do sol. Depois ele tem que aguardar esta semente, que já brotou agora, crescer a planta, dar o fruto, para o momento da colheita. E nesse período ele vai cuidando da terra. Ele cuida de cá e Deus cuida de lá. Deus faz que o sol e a chuva façam o seu trabalho sobre aquela plantação, mas cabe ao agricultor cuidar dessa terra. Tirar as plantas daninhas, né? Cuidar para que o fruto saia como esperado. E aí, no momento certo, ele vai colher o fruto. Há frutos que produzem mais rápido, outros demoram mais tempo. De modo que o agricultor, dependendo do seu ramo ali, da sua área de produção, ele vai esperar mais ou menos. Mas, em todo caso, ele tem que ter a paciência e tem que perseverar para colher os frutos da semente que ele plantou. De igual modo, Tiago vai retratar o cristão como um agricultor espiritual, que deve perseverar à espera da colheita espiritual. Qual o segredo da perseverança quando as coisas ficam difíceis? Deus está produzindo uma colheita em nossa vida. Deseja que o fruto do Espírito, lá de Gálatas capítulo 5, se desenvolva em nós. E a única forma de fazê-lo é por meio das tribulações e dificuldades. Muitas vezes, a única forma que Deus tem para trabalhar em nós o amadurecimento é através de tribulações, através de provações. Não é sempre assim, mas há áreas de nossa vida que são tratadas através da dificuldade. Quem nunca passou? Quem nunca passou por tempos difíceis, por tempos de escassez, aquela fase na sua vida que você teve que regar bem ali, teve que controlar bem, porque tem pouco, às vezes até mesmo o alimento, e aquilo trouxe para você experiência e amadurecimento, para você e para mim. Quem nunca passou por isso? De, em vez de comprar 20 pães, como pode comprar hoje, por exemplo, comprar apenas 2. Eu lembro uma época na minha vida, quando eu era mais jovem, que eu ia à padaria, e era padaria mesmo, não era nem panifone, era padaria mesmo, né? Eu ia à padaria para comprar 2 pães. E tinha um irmão, um senhor, que morava perto de casa, eu passava na frente da casa dele, e às vezes comprava lá, no comércio dele, e ele achava engraçado eu ir lá comprar 2 pães. Mas era dinheiro para 2 pães que eu tinha. De repente, você tem passado por isso também. Hoje você pode comprar mais. Ou quem sabe esteja passando por isso agora.
E Deus quer trabalhar com você, Deus quer trabalhar na sua vida o amadurecimento, de modo que tanto a escassez quanto a fartura nos trazem lições. Tanto a pobreza quanto a riqueza podem nos servir de aio, de pedagogo, de ensinador. Que tanto a riqueza quanto a pobreza nos aproximem de Deus. Que nenhuma nem outra nos afaste de Deus, mas que nós venhamos a ser cada vez mais amadurecidos com essas experiências. Veja a seguir, Tiago capítulo 5, versículos 10 e 11. Tomem os antigos profetas como mentores. Eles puseram tudo de lado, enfrentaram tudo e nunca desistiram, sempre honrando Deus. Quem permanece firme não perderá sua recompensa. Vocês, por certo, já ouviram falar da paciência de Jó e sabem que Deus o recompensou no final. Lembrem-se, Deus se importa conosco em tudo, até mesmo nos detalhes. É interessante que mesmo os profetas falando em nome do Senhor, entregando uma mensagem de Deus, muitas vezes passaram por dificuldades. Elias, quando profetizou que não haveria chuva durante um período, até que a palavra de Deus viesse novamente para ele, trazer ao povo, Elias também viveu aquele momento de escassez. Deus proveu para ele alimento, mas ele também experimentou juntamente com o restante de Israel o que era o juízo de Deus, e veio sobre todos. Sem contar que Elias foi perseguido. Só não mataram ele, o rei Acabe e a Jezabel, porque Deus o escondeu, Deus o protegeu. Mas mesmo eles estando fazendo a vontade de Deus, eles passaram por dificuldades. Isso é importante, porque aquela ideia de que se alguém está passando por lutas ou por dificuldade, não significa que ela esteja sendo infiel a Deus. O exemplo maior que nós temos é o de Jesus, que sendo obediente, com um propósito, ele foi levado à cruz. Então veja que a sua fidelidade ao Pai o levou à cruz. Muitas vezes, os nossos sofrimentos são exatamente porque nós agimos corretamente, porque nós deixamos de abraçar alguma proposta indecente, porque nós não aceitamos a corrupção. E aí, às vezes, pagamos caro por isso, mas não é uma dívida nossa. Estamos passando por isso, às vezes não por infidelidade, mas por causa da nossa fidelidade a Deus. Tiago usa duas palavras diferentes para se referir à paciência. Perseveraram, se referindo aos profetas. E o que significa isso? E a palavra paciência, né? O que significa nesse contexto? Permanecer sujeito a, perseverar mesmo sob grande pressão. Nesse contexto de Tiago, ter paciência quer dizer permanecer firme no lugar, mesmo quando se deseja fugir. Então, ter vontade de desistir não é desistir. Ser perseverante e ter paciência, conforme Tiago exorta, é exatamente resistir, mesmo quando se tem vontade de fugir e desistir. Mas é resistir, é tirando forças de onde parece que não tem. E isso é exatamente o que Deus requer de nós. Veja nesta outra tradução, na NVI, esse mesmo texto. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Veja a palavra paciência e a palavra perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A história de Jó, nós conhecemos a história de Jó. É difícil encontrar um exemplo maior de sofrimento do que o de Jó. As circunstâncias estavam contra ele. Parece que tudo conspirava contra Jó. Ele perdeu as suas riquezas e a saúde, isso da noite para o dia. Perdeu todos os seus filhos e a própria esposa de Jó, que não morreu, mas ela, em determinado momento, ela se opôs a Jó, incentivando ele a amaldiçoar a Deus e morrer para pôr fim àquele sofrimento.
Os amigos que vieram para consolar Jó também se colocaram contra ele, acusando Jó de ter ou de ser um hipócrita que mereceu o julgamento de Deus. E aí Jó chega quase à conclusão de que Deus também estava contra ele. Na verdade, ele chega a falar para Deus em seu desabafo: Senhor, por que o Senhor armou o seu arco contra mim? Por que o Senhor fez de mim um alvo para tudo isso? Então, para Jó, Deus também estava contra ele. E quando ele clamou por respostas, só recebia do céu o silêncio. Quando Jó pergunta para Deus, Deus não responde de imediato. Lá no final do livro, Deus vai respondê-lo. Mas o silêncio de Deus, inicialmente, era a resposta de Jó. E veja que Jó não sabia o que acontecia nos bastidores. Então ele reclamou, ele lamentou o seu estado, mas em nenhum momento Jó abriu mão de sua fé. Jó perseverou. Né? Por isso que ele é citado por Tiago aí como exemplo. Perseverou. Satanás havia predito que ele ficaria impaciente com Deus e abandonaria a fé. Jó até questionou a vontade de Deus, mas jamais abriu mão de sua fé no Senhor. Ele queria entender aquilo. E ele perguntava para Deus por que aquilo acontecia com ele. Mas ele não abriu a mão de sua fé no Senhor. Os amigos estavam errados. Deus não tinha nenhum pleito contra Jó. No final, Deus vai repreender os amigos de Jó. E vai dizer que eles falaram contra Jó mentira. Eles haviam acusado Jó de algo que ele não fizera. Que esta palavra fique nos nossos corações e que os exemplos citados, indicados por Tiago e outros tantos na Bíblia, sirvam para nosso modelo. Sejamos pacientes e perseverantes, esperando a vinda do Senhor e contando que até lá Ele é o justo juiz. Ele faz justiça tanto em relação ao opressor quanto em relação ao oprimido. Que Deus, mediante a sua palavra, abençoe você, a sua família, e nós queremos aqui agradecer mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.